Isso parece pão, mas não é. Não leva farinha, não usa fermento, é preparado em apenas 5 minutos e é feito na frigideira. E hoje, em Saladolândia, vamos tentar fazer o pão mais fácil do mundo. Mas cuidado, tem uma pegadinha. Será que vai ficar realmente bom? Ou vai ser como aquele pão típico desse tipo que tem gosto de papelão? Só 3 coisinhas: aveia, iogurte e sal. E esse iogurte grego também poderia ser substituído por ovo. Além disso, eu sempre recomendo colocar um pouco de fermento em pó, para deixar mais aerado. Mas o importante é fazer direitinho para não ficar seco. Você pode usar farinha de aveia, ou como eu faço, aveia em flocos, e triturá-los, aqueles típicos de café da manhã, isso mesmo. Você tritura muito bem até virar um pó. Assim você consegue uma espécie de farinha de aveia, um pouco mais grossa e com um sabor autêntico. Agora que já está moída, temos o primeiro ingrediente pronto. Vamos colocar em um recipiente grande, porque aqui vamos misturar a massa do pão. Isso sim, com bastante sal para dar aquele toque extra de sabor. Além disso, vamos adicionar um pouco de fermento químico ou fermento em pó. Aqui eles chamam de baking powder. Misture os ingredientes secos até ficarem bem distribuídos. Como eu disse no começo, esse fermento químico ou fermento em pó é opcional, mas eu recomendo porque melhora um pouco a textura. E além disso, um iogurte grego que tem mais gordura. Por isso queremos iogurte natural grego, sem sabor, sem adoçante nem nada. Vamos adicionar diretamente. Tem gente que faz também, em vez da gordura que esse iogurte traz, com ovo. Mas eu acho que fica melhor com o iogurte. Ele deixa mais úmido. E eu acho que a textura final é superior. Como vocês podem ver, eu não complico a minha vida. Simplesmente vou misturando com uma espátula de confeitaria para poder apertar e que a umidade do iogurte vá absorvendo a mistura que temos com esse tipo de farinha. Vamos mexendo com suavidade e calma, porque a textura vai se unificando. O que precisamos ter muito claro é que vamos demorar uns 2 minutinhos. Mas é importante fazer com carinho. No final, precisamos encontrar uma textura homogênea e um pouco cremosa. Então você pode adicionar mais iogurte até obter uma textura um pouco pastosa. Mas se for fazer isso, faça aos poucos, adicione bem pouco, porque cada vez que você acrescenta, a textura já vai mudando. Olha, eu já quase consegui. A massa tem que ficar um pouco pegajosa. Não dura, porque senão, ao invés de pão, vamos ficar com um bloco de cimento. Então, se você precisar adicionar mais iogurte, é só colocar e pronto. Vou cozinhar em uma frigideira, mas como você acabou de ver, coloquei um pouquinho de óleo e espalho com um pincel de confeitaria. Também serve perfeitamente um papel toalha, porque você só quer que fique uma camada fina desse filme de óleo. Tampamos a frigideira e deixamos em fogo médio até esquentar por 2 ou 3 minutinhos. Depois, tiramos a tampa, que no meu caso é de outra panela, mas serve pelo tamanho. E colocamos o creminho dentro. Como você vê, é pegajoso e pastoso. Não se preocupe, você pode usar 2 espátulas de confeitaria, uma colher, e se ninguém estiver te vendo, até mesmo a mão, mas molhe um pouco antes, para facilitar e não grudar tudo em você. E além disso, que esteja bem limpa, claro. Você dá um pouco de forma diretamente na própria forma, na própria frigideira. E se você der umas giradinhas no final, vai conseguir uma forma redondinha nas laterais. Olha, é simples assim. Depois, tampe e deixe cozinhar.
sempre em fogo baixo e tampado. Mas eu vou adicionar um truque extra. Eu sempre gosto de ter um toque extra crocante nos pães. E isso fica muito bom com algumas sementinhas. No meu caso, sementes de gergelim que eu tenho aqui, polvilho generosamente por cima. E como a textura é bem pastosa, vai grudar e ficar aderida. Depois, quando o pão assar, ele vai ficar com aquele toque torradinho e crocante. Você também gosta de sementes torradinhas? Para mim, não sei se é um vício meu ou se todo mundo gosta, mas eu nunca resisto. Se você assar com o fogo muito alto, ele doura demais por fora e até queima. E acaba ficando cru por dentro. Momento da verdade. Se quebrar, vocês já sabem. Fiquem atentos porque é muito rápido. Em 4 ou 5 minutos já começa a dourar. Eu gosto de deixar um lado um pouco mais tostado que o outro. Então primeiro eu cozinho por 4 ou 5 minutinhos, viro. E mais 2 ou 3 minutos do outro lado. Vocês veem que solta perfeitamente. E se você tiver um pouco de habilidade, pode até virar na própria frigideira. Viu? Dourado de um lado para dar sabor. Um pouco grelhado de um lado e do outro no ponto certo. Perfeito. Um pão ideal para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Prepare-se para se surpreender, porque tenho certeza de que você vai querer repetir várias vezes. Preste bastante atenção no interior. Você vai ver que está úmido e macio, nada seco. Porque não está seco, está macio. E enquanto eu corto com uma faquinha de pão e te mostro o interior, que você já sabe que para mim é o mais importante, vou te fazer uma perguntinha. Você esperava que fosse assar em apenas 5 ou 6 minutinhos. Incrível! E além disso, já sai pronto para aproveitar. Vamos lá, vou ser brutalmente honesto. Sinceridade total. Isso não é pão de padaria. Mas olha, para um sanduíche, uns pedacinhos para rechear ou um café da manhã, tá bem gostoso. Na verdade, isso está uma delícia. Se você corta ao meio e depois recheia, pode preparar um sanduíche de verdadeiro superluxo. Mas também tenha essa ideia em mente. Passe algo doce nele e você vai ver como ele fica ainda melhor. Agora é a sua vez. Você chamaria isso de pão ou não? Me diga aí nos comentários. E vamos ver se tiramos essa dúvida.